Você percebeu que o monitor disparou, veio palpitação, estresse. Você sentiu o seu corpo mudando, entrando nessa resposta de estresse, de proteção, de tensão, seja lá o que fosse. Sim. Medo, ansiedade, tudo isso que você estava sentindo na hora. Qual foi o processo, passo a passo, que você usou para trazer isso de volta para níveis mais normais, para você se sentir mais em paz, mais centrada e mais calma? Tá. É o processo do Neurocycle. Excelente pergunta. É o processo do Neurocycle, que está na segunda metade do livro. O Neurocycle tem 5 etapas. São 5 passos. Sim. Foi algo que eu desenvolvi inicialmente para pessoas com lesão cerebral traumática. Foi a primeira vez que eu criei isso e estruturei a teoria. Depois eu fui refinando para vários tipos de situações com que eu trabalhei. E ao longo dos anos, ele foi ficando mais preciso. Um bom cientista precisa continuar aprendendo, mudando e melhorando. E é isso que eu busco fazer. Então, neste livro, tem a versão atualizada do Neurocycle. O Neurocycle é como você coloca a mente, que está sempre ativa, sob controle. Em um estado de trauma agudo, como eu estava naquele momento, o trauma agudo cria um cérebro vermelho. Eu te mostrei aquela imagem do cérebro vermelho. Isso significa uma onda gigantesca acontecendo no cérebro. E os lados esquerdo e direito ficam em desarmonia. Também cai o fluxo de sangue e oxigênio na parte da frente do cérebro. Aí entram coisas como delta, teta, alfa, beta, gama. Essas ondas deveriam fluir como ondas do mar. E se você pensa no mar, você tem as ondas grandes, que seriam delta, ondas um pouco menores, que seriam teta, depois elas crescem, que seria beta, vem a crista, que seria o beta alto, e a gama, que seria aquela ondulação fininha na beira da praia. E a gente quer esse fluxo no cérebro de um jeito mais uniforme, que é mais ou menos o estado Y. X mais Y. X é o que acontece com a gente, Y é esse estado. Acontece o X e o estado Y sai do eixo. E foi isso que aconteceu comigo naquele momento. Então, o que a gente quer fazer é, já que a mente funciona através do cérebro e do corpo, e a mente está vivendo esse trauma, essa bagunça, o cérebro e o corpo acabam só seguindo o que a mente está fazendo. Então vira bagunça no cérebro e no corpo. Mas, se eu estou nesse caos, eu não consigo raciocinar direito. Eu não acesso clareza, eu desmorono. E nessa situação, eu teria desmoronado. E eu já desmoronei no passado. Mas hoje, eu aprendi a lidar com isso. E eu falo no livro que o Neurocycle pode melhorar em 81% a forma como você administra ansiedade e depressão. É uma afirmação enorme e eu comprovei isso cientificamente. Tá, então o que eu fiz foi tentar me colocar de volta sob controle. Porque nesse estado, você não sabe o que fazer quando o trauma é tão agudo assim. Mas eu sabia, pela minha ciência e pelo que eu estudo. Então eu fui proativa e consegui entrar em 2 zonas. Um modo era a confusão mental em que eu estava, que é o piloto. Porque eu estou dirigindo, eu estou no aqui e agora. Imagina você dentro de um helicóptero, como se fosse uma cápsula do tempo. E o seu helicóptero é puxado para isso, porque você está em choque, com terror, medo, pânico profundo e ansiedade. Esses são os sinais de fumaça. Então o meu piloto fica totalmente descontrolado. E o copiloto também sou eu. Só que é a minha parte sábia. Porque dentro de cada um de nós existe a sobrevivência. E esse é o nosso instinto. Sabe quando você dá um conselho ótimo para alguém e pensa, nossa, de onde saiu isso? É essa profundidade. Tipo, a gente sabe o que sabe. A gente sabe o quanto aguenta. A gente diz, eu sei disso, esse tipo de coisa. E esse é o copiloto, essa sabedoria. Então, nesses estados, o que a gente quer é se colocar no copiloto. Lembra? Piloto e copiloto. E você usa essa linguagem. Você está pilotando esse helicóptero para todo lado. E o copiloto diz, calma, vamos pousar perto daquela árvore. Aí pousa e desce, mas desce junto com o copiloto, então você está seguro. Você criou uma distância. E tudo isso eu estou detalhando aqui. E claro, isso é treino, tá tudo no livro. Eu tenho um aplicativo que explica isso também, mas esta é a mentalidade que eu treinei para adotar. Então eu posso enfrentar um trauma agudo com essa mentalidade. Ainda estou chorando, ainda estou enlouquecendo, mas estou enlouquecendo nesta zona onde agora sei, porque sei que preciso de sabedoria. Eu preciso ser capaz de acessar o... E eu não consigo atravessar esse caos com cérebro e corpo em caos, com a mente em caos, sem antes acalmar isso. Então eu preciso passar por isso, porque eu fico presa naquela árvore preta e fico presa nesse cérebro caótico. Isso seria tipo o modo luta ou fuga. Seja alguém te fechando no trânsito, no carro, ou alguém gritando com você, ou alguém. Enfim, acontece um evento que te faz reagir em luta ou fuga. Seja um trauma grande ou um trauma menor, né? Exatamente. Aquelas coisas que você não vê chegando. Coisas que você não espera e que simplesmente te atingem do nada. Sim, com certeza. Você entra num nível de luta ou fuga. Então, fisiologicamente, 1.400 respostas neurofisiológicas são ativadas para te ajudar a focar. Mas elas não funcionam a seu favor se você não fizer o que eu estou dizendo, que é mudar a percepção. Então esse é o como fazer, porque no instante em que você muda a percepção, tudo muda. E foi o que eu te falei. Em segundos eu baixei a glicose no monitor.
E eu nem esperava que fosse funcionar tão rápido. Eu fiquei impressionada. E ao longo das 12 horas do trauma, conforme isso ia oscilando, eu consegui manejar cada vez melhor. Então, assim, de verdade. E não foi a primeira vez. Eu faço isso a vida inteira. Mas foi muito interessante ver em tempo real e ver a reação. Tá, então... Então a etapa 1 é Etapa entrar 1. no estado de copiloto para pousar o avião? Isso é a preparação. A gente nem chegou na etapa 1 ainda. Ok. Você precisa se Então preparar. primeiro pousa o avião. Lembra que existe um copiloto, que é a sua mente sábia. E você é o piloto pirado indo para todo lado. Então, pousa o avião. Deixa o copiloto te dizer, ok, pousa o avião. E você pousa onde precisa, que é no ponto do problema. E o que te puxou para pousar e encontrar o problema foram as suas emoções. Então essa é a etapa 1. Você vai reunir consciência, fazer um mapeamento. E reunir significa você assumir o controle. Você não fica sentado embaixo da macieira levando maçã na cabeça. Você dá um passo para trás e escolhe a maçã. Então existe controle, autonomia, senso de ação. No meio do caos, dá para criar ação mentalmente, porque quem está dirigindo isso é a sua mente. Então você se afasta e diz, ok, eu vou pegar essa maçã. Essas maçãs são os sinais emocionais de alerta. Terror, desespero, sensação de estar totalmente traumatizado. Você pega essas maçãs e coloca na sua cesta. E aí você reúne consciência. Então isso é meio que reunir sua... Consciência, É assim exatamente. que eu estou me sentindo. É isso que aconteceu. Esse é o evento. Sim, é reunir, é quase isso mesmo. Só que você reúne em 4 pacotinhos bem definidos, porque quanto mais organizado, menos caos. Dá para ser bem sistemático. Quais são essas 4 coisas? Primeiro, você reúne consciência dos sinais emocionais de alerta. Desespero, ansiedade, crise de pânico. Depois, você reúne consciência da resposta física do corpo. Aí o seu copiloto diz, ok, como está o seu corpo? Pega essa maçã. O que está acontecendo fisicamente? Coração disparado, crise de pânico, tensão, aperto no estômago, adrenalina, fuga, medo, congelamento. Depois vem os seus comportamentos. O que você está falando? O que você está fazendo? Como você está reagindo? O que você está dizendo? O que está fazendo? O que de fato está acontecendo? Eu pego isso, pego aquilo, faz isso, faz aquilo. Então, o que é esse comportamento? Ele está funcionando? Porque assim, só de fazer isso você já muda o jeito de agir. Você entra imediatamente em outro modo. E o quarto é perspectiva. Qual é a sua visão? Isso está perdido, isso é terrível, isso é uma porcaria, acabou, ou ok, isso é ruim, mas... Sabe, para onde eu vou com isso? Então você reúne. E assim que você tem isso, você vai para refletir. É bem sistemático. E quando você reúne tudo e faz essa preparação, os 2 lados do cérebro voltam a se alinhar, volta à coerência. O fluxo de sangue volta para o cérebro. E o oxigênio volta para a parte da frente do cérebro. Quando falta oxigênio e falta sangue na parte da frente do cérebro, o que acontece em trauma, situação aguda, essas coisas repentinas, isso cai. Aí você fica impulsivo. Você toma decisões ruins, reage errado e cria ainda mais desorganização. A onda alfa no cérebro cai e fica mais ativa do lado direito. Quer dizer, fica puxado para o lado direito, o que não é bom, porque aí você perde clareza. Então, fazendo o que eu acabei de falar, você muda tudo isso. Você traz coerência de volta. Você aumenta a alfa. E talvez ainda não fique perfeito, mas o processo já começou. Aí, conforme você avança pelas 5 etapas, e eu detalho mais no livro, aqui eu estou só dando uma visão geral. Então você começa a refletir. Claro. Ok, o que eu tenho na minha cesta? Essa é a etapa 2. Refletir. Refletir é uma palavra linda, assim como reunir consciência. Sobre reunir consciência, eu só quero reforçar. Eu falei que a gente não deve ter medo de desespero, ansiedade, trauma, depressão. Essas coisas assustam, mas não tenha medo, porque elas são mensageiras. Elas são mensageiras úteis, avisando alguma coisa. E se você responde desse jeito, você passa a controlar. Mas se você responde com medo, elas é que te controlam. Nossa, sim. E aí você não avança. Você fica muito preso na ruminação. E os padrões só pioram. Então retome o controle. Mesmo que você esteja chorando, gritando, xingando, tanto faz, mas retome o controle. Você está na árvore fazendo o processo. Então reunir. E refletir é... Quando você pensa na luz passando por um prisma, ela reflete todas as cores do arco-íris. Então existe profundidade. E uma só coisa pode significar muitas outras coisas. E refletir é esse processo de virar um detetive. Ok, por que eu estou reagindo assim? Porque eu estou... Quando é algo do momento, em geral a gente sabe o motivo. Eu sabia por que estava daquele jeito, então não precisei investigar tanto a causa. Mas eu precisei refletir para pensar, ok, se eu reagir assim, isso vai acontecer. Então era se perguntar, o que Certo. você está fazendo com essa emoção? O que você está fazendo com esse comportamento? Esse comportamento ajuda? Então refletir naquela situação é diferente de refletir no caso de alguém que está tendo uma crise total de síndrome do impostor. E isso vira um padrão, e a pessoa repete isso.
Aí a pessoa vai trabalhando em sequência no processo e vai precisar começar a encontrar o porquê. Em que nível? Que questões de autoestima estão por trás? Qual é a história de origem disso? Então, nesse caso, refletir seria, sabe? Perguntar, responder, conversar consigo mesmo. Por que eu sinto isso? Por quê? Por quê? Então, é diferente, mas refletir é, sabe, construir significado, só que de um jeito bem completo. Porque existem vários padrões de sentido ali. No trauma agudo, isso é rápido. A terceira etapa é escrever. E a etapa de escrita, obviamente, no meio do trauma eu não dava conta de escrever. Então eu visualizava. Para o modo rápido, você pode só visualizar. Se der para escrever, escreva. Escreva no formato de uma metacog. Eu ensino no livro e eu tenho um vídeo. E tem também o app do Neurocycle que acompanha isso. O que é uma metacog? Metacog é um jeito de escrever em formato de padrão. Parece uma árvore. Você começa no meio e vai abrindo ramificações, colocando palavras, sem escrever frases inteiras. Você basicamente despeja as informações e deixa simplesmente sair, nesse formato. Mas um dos pontos-chave é agrupar. Conforme uma ideia aparece, você coloca em uma área. Quando surge outra, você coloca em outra, onde fizer sentido. Aí você cria blocos de informação, e cada palavra fica numa linha, e cada linha sai da linha anterior. Esse formato é impressionante. Ele puxa os dois lados do cérebro para trabalharem juntos, aprofunda, e você começa a ter insights de coisas que nem sabia que estavam ali. E a quarta etapa é justamente organizar esse caos que você acabou de colocar no papel. Ok, eu reuni consciência, eu refleti, eu escrevi. O que isso significa? Qual é a autópsia mental? Qual é o padrão, os gatilhos, os antídotos? Como eu posso ressignificar isso? É uma palavra linda, ressignificar. E aí você fecha o ciclo com uma pequena ação. E essa ação, se for no calor do momento, tipo em 5 segundos ou coisa assim, é: ok, eu vou respirar fundo e agir assim, ou eu vou dizer isso, ou eu vou fazer isso. É uma ação pequena que te ancora de volta num estado em que você consegue funcionar no próximo momento. Seja no trauma agudo ou naquele momento de síndrome do impostor. Tipo, quando precisa entrar numa reunião importante e estar sentindo que não vai dar conta, porque bateu aquela sensação de fraude, de síndrome do impostor. Então, no modo rápido, momento a momento, você faz uma ação simples e rápida. Já nas questões maiores, quando você está trabalhando um padrão, você vai fazer um trabalho diário por um tempo limitado. E eu falo trabalho porque não é solução rápida. Se você está procurando um atalho, Certo. não atingirá sua grandeza. Certo. Leva tempo. E você sabe disso. Você viveu isso na sua própria história. Então, basicamente, quando você está ajeitando as coisas grandes, você faz isso de 15 a 45 minutos por dia. E essas coisas grandes, você faz por 63 dias. Esse é o ponto-chave. Por que 63? Que bom que você perguntou. Todo mundo ouviu que bastam 21 dias para criar um hábito. Isso é um mito completo. Eu falo disso no livro também. Um cirurgião, não um neurocirurgião, falou anos atrás sobre ciclos físicos de cicatrização pelos quais o corpo passa. Se você tiver uma bolha, o corpo leva mais ou menos 3 semanas para as células-tronco e o sistema imunológico fazerem o trabalho de curar aquilo. Isso, claro, se a sua mente estiver bem. Mas e se a mente estiver uma bagunça? Esse processo pode demorar até 60% mais. Uau. Ou seja, a cicatrização fica bem mais lenta quando a cabeça não está em E ordem. se a mente estiver bem, isso diminui Aí o tempo? acontece no tempo certo. No tempo No certo. tempo certo. Às vezes até mais rápido. Depende do nível do dano. Às vezes você precisa de um ciclo de 3 semanas. Às vezes precisa de vários. Isso é para cura física. Já a cura da mente precisa, no mínimo, de 3 ciclos para gerar mudança de comportamento. Sério? E isso daí Sim. é comprovado cientificamente? Existe pouca pesquisa sustentando esse mito dos 21 dias, então eu decidi estudar isso. E existem alguns estudos. Um deles é da University College London. Eu coloco as referências no livro. E tem um estudo meu que fiz em 2019 e início de 2020, em que eu acompanhei, e a gente acompanhou no cérebro, o que acontece. Em 21 dias, você tem o que chamamos de picos de gama, o que significa que você pegou aquilo, desconstruiu e reconstruiu em algo mais saudável. Então você mudou esse pensamento, mas ele vira um XY, ele fica diferente. É como pegar uma casa velha e feia e reformar. Você tira fotos do mofo, dos carpetes horríveis, derruba o que precisa e constrói uma casa nova, linda. Você ainda lembra como era antes, mas ressignificou. Agora você mora nesse espaço novo. Você se lembra do antigo, ok? É disso que eu estou falando. Isso leva 21 dias. Você precisa desse tempo para desmontar e construir um pensamento com memórias. Porque um pensamento é uma árvore feita de memórias. Como uma árvore é feita de galhos, pensamentos são feitos de memórias. Então, para criar algo com um nível de sustentação, leva mais ou menos 21 dias. Só que se você parar aí, é só uma plantinha pequena na sua floresta. Ela ainda não tem energia suficiente para sair do não consciente. A mente não consciente funciona 24/7. É onde ficam guardadas, em forma de pensamentos, todas as experiências, crenças, tudo o que te formou.
e isso influencia a mente consciente. A mente consciente só fica ligada quando você está acordado. Então agora, enquanto eu falo, tudo que eu estou dizendo estimula pensamentos do não consciente a subirem para o consciente. Para você dar sentido ao que eu estou dizendo e construir essas coisas novas como pensamentos nas suas árvores. Então, primeiro, o pensamento sai do não consciente para o consciente, passando pelo subconsciente. O subconsciente é a ponte. O consciente é quando você está acordado. O não consciente é 24/7, e é onde a nossa sabedoria também mora. Então essa sabedoria fica bem no centro. Se você imaginar uma floresta, tem uma faixa verde escura bonita no meio, que é a sua sabedoria instintiva, sobrevivência, essa parte programada para amor, viés de otimismo, e aí tudo que a gente vive fica nas bordas. Quanto menor a árvore, mais nova é a experiência, mais recente é a memória, e mais fraca ela é. As árvores grandes, já estabelecidas, são as que influenciam. Então essas coisas têm muito poder. Se for uma árvore grande e escura, influenciando, ela pula para a mente consciente e muda sua visão. Então, para fazer uma coisa boa que você reconstruiu realmente influenciar o jeito como você enxerga algo, você precisa colocar mais energia nela. Energia nunca se perde, energia se transforma. A física quântica fala disso. Essas coisas são proteínas, com energia vibrando nessas estruturas pequenas de proteína. Elas estão fracas, então você precisa fortalecer. Tem que regar. Tem que adubar. Totalmente, e é tão simples, meu Deus. É muito simples. Do dia 22 até o 40, até o 63, você só faz a etapa 5 por mais ou menos 1 minuto por dia. É simples assim. Dá 42 minutos ao longo de 42 dias. No meu app do Neurocycle, eu tenho uma função de lembrete ativo. Você escreve ali e ele aparece no seu celular para você lembrar de fazer. E é só você ler. Literalmente você lê. E isso mantém... Só de ler, você lembra de fazer. E aí você vai ganhando força e transformando isso em mudança de comportamento. Então, voltando ao tema do seu podcast. Para chegar no seu melhor, precisa mudar comportamento. E mudança de comportamento de verdade, se você quer mesmo colocar um bom hábito na sua vida, você vai precisar investir os 63 dias. Então, esses 63 dias, eu mostrei isso cientificamente e tudo mais, não servem só para desintoxicar padrões, traumas, hábitos tóxicos, esse trauma pequeno e trauma grande que você mencionou, as coisas agudas, os maus hábitos que a gente desenvolveu, mas também para construir hábitos novos. Então, se você identifica uma área em que quer crescer para ir para o próximo nível do seu melhor, seja lá o que for, você precisa de pelo menos 63 dias, e às vezes mais. Às vezes o trauma está tão enraizado, bloqueando o seu melhor, que você pode precisar de vários ciclos de 63 dias. Não existe fórmula única, mas quanto mais você faz, e quanto mais pratica isso no dia a dia, mais autorregulação você ganha. E isso leva a gente de volta ao começo da conversa. A mente está sempre em ação, então é melhor você controlar. É assim que eu sou. Identidade é a força mais forte que você tem. A personalidade sempre tenta ser coerente com ela. Se você se vê como perdedor, você dá um jeito de perder.